Ei, seu Bira, Fala, meu irmão. Tá bem? tudo na paz, meu querido? Saudade de você, meu irmão. Tá na luta. E aí, como que tá Na a luta. peleja aí, meu irmão? Nossa. Ah, é luta em cima de luta, irmão. É mesmo, meu irmão? Deu uma travada aqui. Deixa eu ver agora. Bira, tá aí? Tô aqui. Tá travado. Ah, tá. Ei, Calel, rapaz. Ai, boa noite. Boa Beleza? noite. Tá, glória. É, Birão, tá, o negócio tá tenso aí, Birão. Ufa. Não tá fácil, não. É, Valdir, rapaz. Amém. Boa noite. Graças a paz. Diga. Amém. E você, Calel, tudo bem por aí? Caí, voltei. Estamos bem. Oficialmente já temos data já para nossa viagem para São José. Eita. Ah, eu vi tua igreja esses dias, cara. Eu fiquei hospedado no B&B. Eu tive lá tem 2 semanas. Aí eu tô saindo de carro do B&B, fica quase do lado do B&B. Ali. Eu, não É, sei- eles mudaram agora de lugar, né? eu acho que sim. Eu olhei, eu vi um avião, assim, eu falei, eu via a sigla, assim, né? Como que é o nome mesmo? MCI. MCI, isso. Aí eu falei, ih, rapaz, a É, igreja tá aqui fora. perto de onde era a Lagoinha quando ela chegou, né? Que agora ela mudou. Isso, exatamente, exatamente. Sou Jackson, Daniel, paz. Pai do Senhor. Rapaz. Glória a Deus. E quando você vai vir, Calel? Dia 6 de setembro a gente sai daqui e fica até dia 21. Rapaz, 15 será que eu vou dias. estar morando lá já que eu vou mudar por essas datas aí? Aí, ó, tem que tomar um café. Se Deus quiser, eu vou visitar a família e gravar um CD. Vamos ver se dá certo. Como assim, CD? Tenho algumas músicas que eu compus quando estava aqui no Sertão, e aí minha banda tá treinando lá em São José, e a ideia é esses 15 dias a gente encontrar um momento para passar um dia no estúdio. Que benção. É estilo forró aí, tipo Nordeste? Como que é? Não, não, mais rock mesmo, Rock. mais. Nós bem que eu vi forró. Não é forró? O que que é aí? Aqui é forró, com exceção de sábado à noite, que alguém foi inventar de fazer um baile funk aqui. Eu fiquei, Misericórdia. falei, gente, como assim? Isso aqui é o Ceará, que o pessoal tá fazendo de errado aqui? Alguém foi passar uma semana no Rio de Janeiro e achou que. Aqui conta uma Ah, história assim, ó, Bruno. O filho da Dona Maria foi para São Paulo. Aí ficou 2 semanas, voltou. Aí foram todos nobando os amigos. Aí os amigos, vamos para uma banda açude? Açude? O que é açude? Eu conheço a piscina, não conheço açude, não. 2 semanas em São Paulo meu já perdeu Deus. a origem. Mas, ó, Ei, Valdir! mas sotaque é uma coisa terrível mesmo, tá? Sotaque pega fácil. Rapaz, eu trabalho com carioca aqui, meu irmão. Porque assim, Paraty é do lado de São Paulo, praticamente. Do lado Uhum. de Ubatuba, né? Entre São Paulo e Rio. Então a gente aqui praticamente é meio neutro. Rapaz, mas eu trabalho com um pastor que ele é carioca, mas carioca sabe Da que. gema. Aí eu comecei, porque tu vai lá, a minha esposa, ó, pode parar. Que negócio de tu aí, você não é carioca. Mas você nem percebe, você começa a falar assim, você nem percebe. Você carrega, imagina no norte aí, né? Nordeste, que é a coisa É, mais. essa semana eu tava. O irmão falou assim: tem uma tia minha que não casou, nunca tá mais de 3 anos na rede, não sei o quê. Você, ela é menina, é, moça velha. Moça, Ele é moça velha. Ele é moça velha. Pensei que você não sabe esse termo, não. Eu falei, rapaz, eu tô adaptado. o Gleice, Aí a gente costumaria chamar Beato, né? como? Costumaríamos chamar ele Beato, né? A pessoa que não casou, muito velho, nunca casou. Beato aí é Viado. moça velha ou
moço velho. Aqui meu primeiro mês, toda vez que eu saía de casa, ia comprar alguma coisa no mercado, você falava assim, tu é gringo? Aqui pergunta se eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo? É. E é engraçado porque daí você fala assim, não, que eu sou de São Paulo, tô aqui, pessoa. Tu tem família aqui, eu tenho missionário. Pergunta. E pergunta, um dia eu falei para a menina que eu saí de Goiânia para vir para cá, para Ceará, ela falou assim, tinha outro lugar melhor para você vir, não? Meu Deus. Amém, meus irmãos. Gleice, Felipe, sejam bem-vindos também. Pedir para o Daniel tá aí, Valdir. ó. Graça e paz, meus irmãos. Obrigada, Bruno. Amém. Pedir para o Valdir estar orando aí para a gente começar, Valdir. Vamos dar início aqui para a gente não se estender, porque esse horário a galera já está pela misericórdia. Amém, amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa mesa, essa comunhão. Que possamos cada dia ter essa comunhão contigo, Pai. Aprendendo cada vez mais com nossos irmãos, cada trabalho missionário, cada lugar, tanto Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, não só e tudo, Pai. Propagar até o Evangelho através da arte, seus dons e talentos. Abençoe a vida de cada um que estão aqui e aqueles que ainda que não chegaram. Senhor nos abençoe, que possamos ter uma noite agradável e comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Filho, abaixa a TV aí, por favor. Não, Jesus. Desculpa. Amados, primeiramente, queridos, o que eu queria ver com vocês aí, se eu estou estudando a possibilidade de a gente mudar o horário da mesa, não sei, cara, para amanhã, 7 da manhã, um horário assim. Porque muitos irmãos têm mandado até mensagem, falam, irmão, pô, esse horário eu quero participar, mas, pô, quando chega esse horário eu já tô moído e ralado, esfolado. Eu, pra mim, assim, eu tô cansado, igual agora, acabei de chegar numa cruzada que tinha missionária aqui num bairro, acabei de chegar de lá. E hoje vai com criança para tirar dente, vai aqui, vai ali, é trabalho. Mas para mim é assim, um horário que flui, né, dentro da minha geografia aqui, eu não tenho trânsito para pegar nada disso, muita coisa. Mas eu vejo que o horário também, às vezes, atrapalha, né? Porque a gente está cansado, a gente, não sei, estou querendo estudar aqui para ver se a gente consegue, sei lá, fazer uma experiência assim, no horário da manhã, um dia, tipo, sei lá, 7 da manhã, horário que a gente faz uma horinha rápida, entendeu? Faz um devocional. Porque a nossa ideia aqui, voltando, né, irmãos, esse projeto aqui é esse fortalecimento, né, não é para ser um fardo, não é para ser pesado, não é para ser cansado, é para ser um momento sim de alegria. Poxa, caramba, porque voa a semana, né? Não sei se vocês, cara, para mim foi ontem que a gente estava aqui, cara. Sem brincadeira, eu olhei e falei, meu Deus, mas hoje é segunda-feira, cara. Então, assim, é um momento para isso, para a gente se encontrar, ouvir os testemunhos, ouvir uma palavra, ouvir um direcionamento, né? Porque a gente está nessa caminhada aí, o mundo lá fora já é cansativo demais, né? A gente já tem que lidar com vários desafios. Então, que a mesa seja um momento de respirar, né? De a gente, não sei se o horário, não sei se para vocês como que tá aí, se tá tranquilo, o que que vocês acham? O que que vocês acham? Por mim, o horário também é ideal. Tá bom esse horário? As atividades aqui começam mais tarde um pouquinho. Ah, é? Amém. Só que o dia nosso aqui começa às 5 horas, né? É, né? Aí dá tempo, não dá tempo. Tamo junto. Amém. Mas eu quero agradecer, irmãos, vocês, sabe, pela fidelidade. Poxa, eu me sinto muito feliz, assim, de verdade mesmo, porque eu tenho aprendido muito com vocês, muito mesmo, sabe? Toda vez que a gente sai da mesa, eu fico refletindo, né, em cada palavra, em cada, né, a Gleice, a mesa passada deu um testemunho tremendo aqui, que, poxa, falei, caramba, mano,
A gente fica preocupado e ansioso, né? O natural também do ser humano, mas quando a gente ouve um testemunho assim tão próximo, a gente fala, poxa, realmente, se atenta que Deus, ele, aleluia, ele é vivo, né? Ele está aqui nos ouvindo e ele sabe das nossas necessidades, porque ele é o Senhor da seara. Tendo dito isso, amados, eu trouxe um tema hoje e eu quero ler aqui o texto que a gente até já leu aqui, se eu não me engano, Lucas 10:2, que diz assim: E disse-lhe: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E o tema hoje é o missionário e a autocobrança. Porque a gente, tendo em vista esse texto, de uma necessidade muito grande, né? A gente, quando se converte ao Senhor, a gente vai ali nos primeiros passos, no primeiro amor, e chega um momento que o Senhor vai nos encurralando, digamos assim, entre aspas, né? No bom sentido, um chamado missionário. E esse texto, ele é um texto pesado, né? Um texto que a gente lê assim, um texto áureo, às vezes um culto de missões e tal, numa conversa, num discipulado a gente cita, mas é um texto que ele carrega um peso muito grande, né? Que ele traz um panorama de uma realidade que o Senhor Jesus ele mostrou aos seus discípulos, mostrando a grandeza e o tamanho do desafio. Que ele falou assim: olha só, olha só para isso, a seara é muito grande. Só que, cara, é muito. Imagina você na frente de uma plantação de cana, né? O canavial geralmente é gigante, né? Ó, essa cana que é o milho, né? Vamos botar o milho também. Aquele milharal que você perde de vista, já a ponto de colher. Aleluia. E aí ele olha e fala assim: olha, se vocês não. A gente precisa colher isso daqui. Se não colher, vai vir as aves do céu, ou vai apodrecer. A gente precisa dar cabo nisso daqui. E a gente só tá com aqui meia dúzia de ceifeiro aqui. Então, vamos fazer o seguinte, olha só, o desafio é esse. Então, a gente tem uma opção, vamos orar para que, de forma sobrenatural, através do Espírito Santo, de Deus, da agir de Deus, ele envie trabalhadores, porque, de fato, aqui a gente não tem. Então, essa é uma mensagem carregada de uma urgência e de uma grande cobrança, de uma grande responsabilidade. Quando a gente ouve esse versículo, isso traz para a gente um peso, nos traz assim, automaticamente a gente veste essa carapuça, digamos assim, a gente veste isso a gente pega essa roupagem e veste nós, opa, eis-me aqui, não é assim que a gente fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Só que ao mesmo tempo, amados, isso vai gerando uma autocobrança muito forte que se mistura com a emoção de fazer a obra de Deus, se mistura com o desejo missionário, se mistura com a necessidade que é grande, muito grande, a gente sabe disso que é gigante, só que aí começa, muitas vezes, irmão, uma autocobrança de a gente se cobrar demais, porque a demanda é grande, a gente começa a se cobrar demais. E como lidar com isso, né? A mesa hoje é em relação a isso. Como lidar com a autocobrança? Nós, como missionários, né? Vendo uma necessidade, a gente está vendo ali, a Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca, né? A gente tendo todos esses versículos no mixer, ele vem ao nosso coração e fala: poxa, eu estou vendo ali, eu tenho que fazer, eu estou vendo ali, eu tenho que fazer, poxa, mas você não está fazendo muito, tem que fazer mais. Eu falo por mim, né? Às vezes eu gero essa autocobrança de falar: poxa, eu poderia fazer mais, mas até que ponto, meus irmãos, isso é saudável? Birão. Até que ponto você usou o termo certo? Até que ponto que nós vamos ter que carregar? Você falando assim, eu me vejo, eu estava me perguntando,
Mas a cobrança é nossa ou nós cobraremos aqueles que não querem participar? Não, a nossa cobrança de, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, Sim, eu tenho que sim, botar a porque mão. o difícil é que aí, na maioria das vezes, nós não vamos cobrar somente a nós queremos cobrar os outros. Isso. Que E fala isso assim, ei, transborda, peraí, a né? seara é grande, mas não é eu o trabalhador, é mais trabalhadores. Sim. Então, isso às vezes me estressa, não sei se é o termo técnico é estressar, mas isso às vezes eu fico chateado, porque eu estou vendo a seara, a plantação de milho está na minha frente, está aí o prazo pronto para chegar, mas de repente eu olho para o lado, o irmão está olhando para o céu e vendo que o céu é lindo, que as estrelas estão ali, e olha para o outro lado, a irmã está tirando o céu com o celular e quer mostrar que está tudo bem. Hashtag, estou na frente das caras. Mas você está com o papel na mão, você que está com a foice na mão. Então, muitas das vezes, o erro do missionário, eu falo por mim, você fica querendo cobrar de si próprio uma coisa que tem capacidade e tem muita gente para fazer. Uhum. Mas aí a responsabilidade não é só a minha, ou a responsabilidade seria somente minha, ou a responsabilidade gera agora também para alguns líderes que tamparam os olhos dos seus membros sobre essa questão. Eis-me aqui, envia o Bira. Quem tem o louco aqui de falar de missões é o Bira. Quem gosta de missões, quem saiu de São Paulo, do orgulho, do quanto gostoso dele, para ir para Baiara, é o Caléu. Deixa ele. Então, às vezes a gente nos cobra, eu já parei com essa questão de me cobrar, falando, mas peraí, cadê fulano, cadê ciclano? Porque eu sei que no final dos fritados ovos, como diz o ditado, a cobrança vai vir para essas pessoas que estão dizendo não. A última pregação que eu ouvi do Russo Shedd, até ele falou, ele ia muito numa igreja em Goiânia, de graça, ele mesmo pagava a passagem dele, porque ele gostava dos irmãos lá. Ele falou assim, meus irmãos, o ano que vem eu não tenho mais. Não, mas por quê? Ele falou assim, o ano que vem eu não, nem sei, eu não acho que eu estarei vivo. Aí ele falou assim, mas quero deixar uma palavra para a igreja. Ai da igreja que não se torna missionária. O Senhor da Seara vai cobrar dela. Mas hoje nós não estamos vendo esse impacto acontecer na vida das pessoas. Essa semana eu dei uma risada aqui sozinho, minha esposa perguntou o que foi. A menina chorando porque ela justificando eu estou me sacrificando, fazendo os vídeos aqui e não ganho o like de vocês. Quem pediu para ela sacrificar? Quem pediu para fazer vídeo? Não é? Então, mais ou menos as pessoas veem isso para a gente. Quem mandou ele ir para o campo missionário? Quem mandou ele para Barbalha? Quem mandou ele para Barbalha? Não, cara, essa região é outra. Quem mandou vestir de palhaço e ter que se submeter a pedir oferta para enviar? Quer fazer missões? Se vira. Eu já ouvi. É doído, mas eu não me cobro mais não, Bruno. Eu não me cobro mais não. Porque eu sei que lá na frente, o Senhor vai falar, ei, eu te mandei, cadê você? Você está. Eu não quero estar sorrindo, rindo da cara da pessoa, não, mas dá vontade de falar assim, ó, eu chamei. Não quis ir, não. Mas eu não me cobro mais, não. Eu não me vejo mais. Eu faço a minha parte, tento fazer bem feito, mas eu não me vejo mais cobrando as pessoas mais, não, porque é cansativo. Cansativo. Você falar, oh, ei, irmão, olha, eu vou só passar para o Calel aqui, nós temos 200 sítios. 200 sítios. A Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Véu, tem uma igreja em todas elas. E nós não temos igrejas evangélicas em nem 50%, nem 60% dos sítios. Mas essa igreja na cidade está crescendo.
Construiu uma igreja aqui de 100 mil reais. O pastor já gastou 150 mil reais. Você fala assim, meu irmão, você tem algum ponto de pregação? Sua igreja tem algum ponto de pregação em outra igreja? Outro sítio? Não, só aqui. Galéo. Glória a Deus. Eu acho que, pegando um pouco da pergunta do Bruno, quando ele começou a falar, eu lembrei de uma cena que quem já viu quebra total, que é a lista de Schindler, né? E ele gasta tudo que ele tem para poder libertar os judeus. E no final ele está indo embora, tranquilão. Você pode pensar assim, pô, missão cumprida, um final feliz em meio a toda essa desgraça. E aí ele começa a chorar, desesperado no carro. Meio sem entender o que está acontecendo, E aí ele começa a olhar, ele fala, cara, se eu tivesse vendido essa aliança, eu salvava mais 2. Se eu tivesse vendido esse dente de ouro, eu salvava mais 1. Se eu tivesse vendido esse carro onde eu estou agora, eu teria salvo mais 5. E ele começa a ficar nesse desespero, que eu não sei se sabe, mas no filme ele começa a vender tudo que ele tem para comprar judeus e libertar eles. E ele começa a surtar nesse final, pensando nisso. E eu acho que vai um pouco disso que o Bruno falou. Eu acho que tem uma hora que a gente começa a olhar tanto para as necessidades que a gente acha que a gente pode ser a resposta para tudo. E a gente não é a resposta para tudo, e nós não precisamos ser a resposta para tudo, né? Só que às vezes para a gente é difícil entender, né? Eu fui recentemente, sábado agora, estávamos no culto, e aí tem muitas crianças que os pais autorizam ir no culto, mas os pais não levam. Então, às vezes os pais deixam na igreja, outras a pastora de lá vai lá, busca as crianças em casa, leva para a igreja e depois manda de volta. E tem uma família, umas crianças, que a mãe delas, sábado agora, saiu e foi usar drogas e largou as 3 crianças em casa sozinha. Uma de 6, uma de 8 e uma de 4 anos. 3 crianças largadas, sozinhas, em casa, com a casa reganhada, aberta, qualquer um podendo entrar. E a pastora foi lá para buscar as crianças para o culto. Uma criança estava com as mãos queimadas, porque tentou fazer arroz. Nossa. Outras crianças machucaram, porque foi ligar a televisão e tomou choque. Várias coisas acontecendo ali. E ninguém conseguia falar com a mãe, porque a mãe estava em algum lugar se drogando e ninguém sabia o que acontecia. Acabou o culto, fomos na casa lá, a mãe ainda não tinha aparecido. E aí você fica, cara, o que eu faço? A minha vontade de pegar as 3 crianças, enfiar debaixo do braço e trazer para casa. Só que se eu faço isso, estou cometendo um crime. Não estou resolvendo a situação, talvez eu resolva um dia, mas depois vai piorar a situação. Então, é nessa hora que você fala assim, Deus, o que eu posso fazer? Porque eu sou extremamente limitado. Por sorte, estava tendo o baile funk que eu falei para vocês, chega a polícia, a gente fala com a polícia não pode fazer nada, mas vamos acionar o conselho tutelar. Não sei se realmente foi acionado, não sei se realmente foi feita alguma coisa. O que eu podia fazer? Eu voltei para casa orando, fui dormir orando, e eu tô na espera de que alguma coisa tenha acontecido e Deus tenha entrado na sua direção ali. Só que aqui você vê um descaso muito grande das pessoas com seus filhos. Não estão nem aí em preservar os seus filhos, não estão nem aí em preservar a integridade dos seus filhos. Muitos não estão nem aí para os seus filhos. Talvez para aquela mulher não faça diferença nenhuma se as crianças estavam ali ou não. A pastora aqui comentou que já chegaram a levar a cesta básica na casa e a mulher vender para comprar droga em vez de alimentar as crianças. Eu falo, cara, é um negócio que não dá nem para você dar uma cesta, porque ela vai vender para comprar droga. Então, e é uma situação que você fica assim, o que eu posso fazer? Só que ao mesmo tempo que você está fazendo uma coisa, ao mesmo tempo que tem várias crianças na igreja que estão sendo alcançadas pelo que o trabalho está fazendo, você fica naquele desespero de o que eu posso fazer agora? E é uma coisa que eu falo muito para a galera que fala que quer vir para cá. Eu falo assim, venha para cá, mas entenda uma coisa, você não vai resolver os problemas do Ceará em uma semana. Fala, você vai chegar, você vai perceber uma série de situações. Não é Deus te revelando todas as situações, é porque as situações são tão gritantes que qualquer um percebe que está precisando. Então, você não é o escolhido por Deus para chegar e criar alguma coisa. Estude, entenda, vê o que você pode fazer, mas em uma semana você não muda o Ceará. Porque as pessoas chegam, começam a ver a situação, começam a prometer para as pessoas aqui, não,
vou voltar para minha cidade, vou juntar o dinheiro, vou fazer isso, e não faz. E aí as pessoas aqui ficam magoadas, ficam tristes, ficam, pô, pensei que ia. E ao mesmo tempo você cria uma cultura nas pessoas daqui de sempre esperar que São Paulo resolva a situação daqui. Então, tipo assim, então é muito complicado a gente trabalhar nessa situação, mas principalmente na nossa cabeça. A gente precisa entender que existe o que eu posso fazer, existe o que Deus me permite fazer, existe o que a lei me permite fazer, e existe o que eu não posso fazer. O que eu realmente não posso fazer, infelizmente, eu vou ter que dar um jeito de entender. Agora, existe o que Deus me manda fazer e eu negligencio. Aí é uma culpa que eu vou ter que carregar, porque foi Deus que mandou e eu fui negligente, ou eu tive medo, né? Porque muitas vezes a gente tem medo de tomar uma decisão, mas é uma decisão que Deus está mandando a gente tomar. Mas se a gente faz tudo aquilo que Deus está mandando fazer e a gente sente esse negócio de, cara, eu podia ter feito mais, é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. E é uma coisa que não é fácil de lidar. Só como é que a gente lida com isso? Aqui, conversando, abrindo o coração. É eu pegar, ligar pro Daniel, que está mais perto agora, não está mais lá no final do mundo, e falar, Daniel, ora por mim, que eu preciso de ajuda. É eu ligar pro Bira, falar, Bira, preciso de ajuda, eu tô indo para São Paulo agora e tô desesperado, pensando o que eu vou fazer. Eu vou ficar 15 dias curtindo minha família lá, mas as coisas estão acontecendo aqui. Então, é esse sentimento que às vezes trava a gente, que às vezes prende a gente, que às vezes faz com que a gente deixa de ser um missionário e se torne um militante. Que é aquilo que eu falei umas semanas atrás do Pastor Metralhadora. Era incrível o projeto que ele começou no Sudão. Só que ele se tornou mais militante do que missionário. Literalmente, né? O pastor metralhador, que ele pega uma metralhadora e está atacando bandido. Então ele destruiu a família, ele destruiu tudo que ele tinha. Em prol de uma coisa que era boa. Tinha uma essência boa. Mas tomou um lugar que não era para ser. Fala, Bira. Eu vejo o que o Karel falou, uma coisa interessante. Eu ia até falar isso. Nós temos que ir até o ponto que nós suportamos, até onde Deus chamou nós para nos fazermos aquilo, e não achar que, se não acontecer, que você não dá conta de fazer, você não chegou, você está sendo omisso. Se é omisso, se Deus mandou você fazer, o Karel explicou muito bem, Deus mandou você fazer, você vira as costas. Muitas das vezes vai acontecer, está acontecendo a seara, que as pessoas estão olhando para a seara e virando as costas para a seara. Porque acha que na seara tem o Bruno, tem a Gleice, tem o Daniel, tem o Valdir, tem o Calel, tem o pastor Paulo Sérgio, tem o pastor Fabiano, tem o Léo. Então, às vezes, a nossa responsabilidade, temos esse sentimento que o Calel falou. O que eu posso fazer? Mas o que eu posso fazer é até naquele limite. Se fosse o meu caso, cara, eu acho que eu não mudaria o meu pensamento. Pegaria essas crianças e levaria elas para minha casa. Tem uma casa, tem um quarto sobrando e colocar aqui. Aí o que a mãe ia fazer? Sequestraram meus filhos, entraram aqui dentro, pegaram tudo. E é aquele sentimento que as pessoas, quando vêm para o Nordeste, geralmente, eu brinquei com o Bruno essa história que que o Calé vai tocar rock, fazendo composição de música, é porque geralmente as pessoas acham que quando você vem para o Nordeste, você vai ver somente a crise, porque é plantada a crise para lá. E se a gente não eu bato muito na tecla aqui, que eu faço para as crianças, vamos participar de uma gincana, vocês vão ganhar um prêmio. Qual que é o prêmio? Um prêmio. Aí no final do dia, qual que é o prêmio? Um abraço meu. Toma aqui. Eu falei, não, é um prêmio, nem todo mundo, sem ser a tia Clotilde, ninguém recebe um abraço meu, não. Porque todo mundo aqui tem uma ideia, irmãos, quem é do Nordeste sabe muito bem o que eu estou falando, tem uma ideia que eu só quero ganhar. Então, por isso, a maioria das vezes, quando o missionário vem de fora, ele quer fazer as coisas acontecer e fica com a mão atada porque ele não tem condição. Aí cai na besteira de fazer uma pequena promessa.
Meus irmãos, quando eu chegar lá na minha igreja, eu vou levantar um grupo de pessoas e nós vamos ajudar você. Mas a Seara, quem atendeu o chamado da Seara, é você, não foi todo mundo lá na sua igreja. Aí pega. Amém. Não, tremendo demais. Porque assim, irmãos, o que que acontece? A gente, quando tem essa autocobrança, viu, Léo, o pessoal que chegou aí depois, tá falando sobre o missionário e a autocobrança. Quando a gente entende, né, o chamado e a gente, poxa, eu tenho que ir, a gente, aí entra várias questões, né? A gente quer, às vezes, fazer aquilo que a gente nem foi chamado para fazer. Uma que a gente, a maioria aqui é casado, tem família, e muitas vezes a gente se cobra tanto que sufoca até a família, o trabalho, enfia os pés pelas mãos, numa cobrança assim tão generalizada que abrange todos os espectros da vida, né? Você se envolve num sentimento de que, pô, eu fui chamado para isso, porque, igual o Bira falou, poxa, eu olho para o lado, olho para o milharal, o ceifeiro tá tudo só amolando a foice, porque o pessoal é curso, atrás de curso, não sei o que lá, e faz isso, faz aquilo, é discipulado, é grupo, e ninguém faz nada, e fica só que amolando a foice, amola, mas não ceifa nada. E a gente começa a ver aquilo, você começa a se autocobrar. Você fala, poxa, será que eu então, né, o Senhor me chamou mesmo para isso? Porque aí começa esse discurso, né? Não, é exatamente o que o Bíblia falou: Senhor, eis-me aqui, envia ele. Não, irmão, você é missionário, o Senhor foi chamado para isso, eu fui chamado para ficar aqui na igreja, o outro foi. Aí começa a usar. E a gente entra nessa paranoia, que é uma paranoia da autocobrança, que você fica, não, meu irmão, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E quando vê, você não está dando atenção para sua família, para seus filhos, para o seu emprego, para o seu negócio. A gente começa a entrar numa espiral muito perigoso, né? Porque e aí entra o ativismo, entra, não sei, tudo que a gente já falou aqui em outras mesas aqui, porque é desse conceito de a seara é muito grande, poucos trabalhadores. Já que eu fui levantado, eu tenho que salvar o mundo, igual o Caleb falou, tem que salvar o Nordeste. E, cara, isso é muito perigoso, né? Isso está levando. Eu tenho testemunhado aqui. Poxa, esse dia eu estive no supermercado aqui, encontrei um pastor, filho dele envolvido com tráfico, foi preso 2 vezes. O menino, pensa no menino, sabe, bonito, jovem, foi criado na igreja. E o pai dele, cara, me encontrou na fila do açougue e falou: Ó, irmão, meu irmão, vou te falar. Eu sei que a gente não cuida da vida de ninguém, mas eu falei como pai. Muitas vezes eu me enfiei tanto na igreja, tanto que eu não jogava a bola com meu filho, não ia caçar com ele, não ensinei ele nada. Então, e eu senti o peso, cara, nas palavras dele, meu irmão, de verdade. Eu senti o peso assim. Meu filho hoje está aí, envolvido com tráfico de droga. Menino, não tem nenhum motivo para isso. O pai e a mãe, pastores, isso foi agora, essa semana. E ele falou com o Pedro, falou, meu irmão, olha só, pega o teu filho, brinca com o teu filho, ensina o teu filho, porque, cara, a tua primeira igreja é a tua casa. E a gente falou isso a mesa passada aqui, né? Eu acho, às vezes. E é uma realidade que a gente não quer enxergar. A gente quer se envolver com a obra, quer adulterar com a igreja, porque quem tem que amar a igreja é Cristo, né? Nós temos que amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. E a gente enfia com essa autocobrança de que eu tenho que fazer, porque a seara é grande, porque o Jesus está voltando, não preciso trabalhar, não preciso fazer isso. E se enfia num. Cara, e é pesado demais, sabe? Eu fico, meu filho tem 6 anos, o outro tem 4 meses. Eu fico imaginando daqui a alguns anos, se eu negligencio a congregação que eu tenho em casa para ir viver, né? Só fazendo coisas externas e esquecer aqui. Nós devemos fazer sim, né? Igual agora, semana que vem, eu estou indo para o Paraguai, eu vou ficar 7 dias lá, vou ficar 7 dias longe de casa, né? É, tá tudo combinado aqui, mas assim, são 7 dias. Não posso pensar que isso é uma rotina, que isso tem que ser, eu tenho que priorizar. Hoje eu tenho filho, tenho família, então assim, essa autocobrança
é uma coisa muito perigosa. Por isso que eu trouxe esse tema aqui, para a gente poder realmente, assim, tudo isso que está falando aqui serve para a gente, poxa, realmente, cara, não vou salvar o Nordeste, eu não vou salvar Paraty, eu não vou salvar a Serra do Inácio. Eu tenho que fazer o meu papel, eu tenho que ser, sim, um missionário, eu tenho que cumprir o ID, tenho que orar ao Bruno, Senhor da Seara, mas tinha uma frase antigamente, nos anos 90, que a Polícia Militar do Estado de Goiás colocaram muito nas suas viaturas. Que era assim, ó, adote seu filho antes que um traficante o adote. nossa. E essa, eu acho que isso é um absurdo. E não é um absurdo. Não é um absurdo. Você viu aí, você teve essa experiência. Não é um absurdo. Porque o pai está na igreja, ou o pai está em. Vamos citar igreja, porque nós somos aqui, todo mundo evangélico. Meu pai está na igreja, meu pai. Paulo, jogar bola, posso não, tem culto de oração. Pai, vamos pescar? Não, não. Vamos pescar não. Aí tem um amigo dele que pesca. Aí esse amigo leva uma garrafa de bebida alcoólica. Esse amigo leva um cigarro. Esse amigo começa a levar a maconha. E toda vez ele vai querer ir com esse amigo, porque o que o pai não quis ajudar, participar, porque a igreja está fazendo, não estou dizendo que você tem que largar também tudo da sua família para fazer, largar a programação da igreja, mas às vezes até acho que você deve largar um pouco a programação da igreja para cuidar da sua família. E o filho vai ver e não tem a referência. Eu tenho um probleminha aqui, uma das meninas da igreja, ela virou assim, eu gosto demais do meu pai. Só que, na verdade, o pai é o avô dela. Ela mora com os avós. Eu gosto demais do meu pai. Mas eu queria que o meu pai fosse como um pastor Bira. Sorria, brinca, tira sarro, dá risada. Meu pai é carrancudo. A mãe, a avó, que ela chama de mãe, falou para mim, pastor Bira, a Juliana gosta demais de você. E um dia ela falou pro pai dela, queria que eu fosse igual o pastor Bira. Sorridente, brinca, conta piada. Então, isso aqui está dentro da igreja. E isso no campo missionário é mais ou menos a mesma coisa. Nós queremos abraçar o campo missionário, é bom, é. Quem não quer ver, meus irmãos? Não vamos ser demagogos. Quem não quer ver uma pregação sua de dizer que Jesus é amor, e 60 pessoas levantam a mão e você fala, Jesus, amém. 60 almas, muito bom. Muito bom, mas você também tem que entender que você vai passar 3 anos num campo missionário. Ninguém levantou a mão. Eu vou contar uma experiência para passar por para os irmãos. Eu era pastor em Porangatu, no Planalto, na verdade, uma cidadezinha a 100, a 7 quilômetros de Porangatu. Porangatu é a divisa do Tocantins, já é a última cidade do estado de Goiás. Na cidade onde eu era pastor, ela tinha até um pedacinho do Tocantins que come assim, era na fazenda do irmão. 100 metros que eu passasse, já estava no Tocantins. E eu ralei, meus irmãos, eu ralei. Eu visitei, eu fui em fazenda, levava ceia debaixo de chuva, montado numa moto sem farol, com o irmão que era cego de um olho. Eu ralei. Aí voltei, eu era pastor interino, até o pastor estar disposto a ir para lá. Quando o pastor chegou, o pastor me liga, 2, 3 meses, pastor, tudo bem? Foi tudo bem. Quero fazer um convite para o irmão vir cá. Eu falei, dá certo sim. Qual é o evento? Eu vou batizar. Glória a Deus, vai batizar? Vou batizar. Vou batizar 50 almas. Falei, glória a Deus, meu irmão. 3 meses. Aí seu coração faz assim, meu Deus, 3 meses o cara vai batizar 50 pessoas. Eu passei 2 anos e meio lá em nada, Senhor. Aí, não, eu vou. Cheguei lá e na casa dele, falei assim, pastor, eu vou batizar 50 pessoas. Falei, glória a Deus, meu irmão. Essas 50 pessoas, eu não fiz nada. São todas sementes suas. 3 meses para mim, depois que eu saí,
3 meses aconteceu. Então, geralmente, você está no campo missionário, você vai estar lá o tempo todo. Tirando a Gleice, que mora na porta da igreja dela, mas todo mundo vai ralar um dia e não vai achar, não vai ter nada, não vai ter um momento que você vai ver. O Calel vai viajar agora de férias. Aí vai ser um tempo, mais gente vai converter na igreja. É o campo missionário assim, os 6 feitos são assim. Mas não devemos abraçar por inteiro, né? Não devemos abraçar. E até no limite. Eu sou do voto do vamos até no limite que Deus mandou nós irmos. E qual é o limite que Deus... Como que eu sei que é o limite até onde Deus mandou eu ir? Quando não afeta já a sua casa. Não está afetando o seu ministério principal, que é a sua família. A sua mulher não vai fazer de novo. Ela não está falando isso. O limite ainda está. Quando a mulher começar a falar, ou o esposo começar a falar, mas o que é isso? Mas, de novo, na porta da igreja, tem mais uma oração, mais um culto, mais um que você está participando. Tem outra gente da igreja para fazer, não? Aí o seu limite está ali. Cuida da casa. Cuida da casa. Amém. Glória a Deus. Alguém quer falar aí alguma coisa, galera? É tremendo demais isso daí, porque é uma linha muito tênue, né? A gente sabe que não é tão simples assim, porque... Por isso que a gente está conversando aqui, porque é um assunto realmente que a gente traz reflexão. Porque, de fato, a gente precisa ensinar, né, a nossa família, os nossos filhos, isso. E esse dia até eu vi um meme muito engraçado de uma pessoa perguntando pro cara, tu obriga teu filho a ir para a igreja? Oxe, eu acho que era nordestina. Oxe, eu obrigo? Lógico que eu obrigo. Eu obrigo meu filho a comer, eu obrigo meu filho a ir para a escola, eu obrigo meu filho a dormir quando ele não quer dormir. Eu não vou obrigar meu filho a ir para a igreja? Ele não sabe o que que é. Eu sei o que que é bom, é meio polêmico assim, mas às vezes é uma realidade, porque cara, a gente tem que ter esse conceito de inserir, né, a nossa família naquilo que Deus colocou na nossa mão. Foi o que a gente também já falou aqui. Às vezes você é um missionário, sua família, sua esposa não é, seu filho não é. Mas de alguma maneira, a gente tem essa incumbência também de mostrar, né, que isso é um prazer, né? A gente às vezes você ofertar, você ir ali doar o seu tempo, isso é um prazer que a gente faz, não é uma obrigação, né? Por exemplo, eu estava agora na cruzada lá, tava rolando na quadra, eu fiquei bem no canto da quadra ali, parado, minha Bíblia debaixo do braço aqui, vendo o culto rolar. Aí chega um menininho que eu nunca vi na vida, chegou com o pai e a mãe, tirou uma bolsinha assim, tirou um skatinho desse tamanho aqui. Botou o capacetinho e começou de skate, todo torto, não sabia nem andar, coitado. Aí eu fiquei vendo aquilo, tentei me conter. Aí chegou um momento, fui lá e disse, ó, põe um pé aqui, faz aqui, tá. Ah, agora faz aqui. Aí eu comecei a interagir com ele, enfim, resumindo o enredo. Eu falei, onde tá seu pai? Ah, seu pai tá ali. Aí eu fui lá, me apresentei, falei assim, cara, dó de skate, sim, sim, assado, quero dar um skate pro seu filho, né? Aí peguei o telefone do pai dele e tal. E eu tava ali, ali em pé, ensinando o menino, aí daqui a pouco chegou outro, ele começou a ensinar outro menino. Aí, rapaz, tinha um cara ali encostado no muro ali, e ele falou assim, rapaz, chega aí. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Ó, rapaz, você dava aula de skate ali, né? Pois é, meu filho na época tinha 10 anos, hoje ele tem, sei lá, faz quase 10 anos atrás. O filho dele tá grande. O skate tá lá em casa ainda, rapaz. E o cara não ouviu nada que eu falei com o pai dele, do outro menininho. Eu tenho um skate lá, vou pegar o skate e vou te dar. Quem sabe você dá pra uma criança dessa aí? Eu falei, rapaz, eu acabei de falar que ia dar o skate pro menino. Aí ele ficou maravilhado. Eu falei, rapaz, é Deus agindo. Então você vê que essa nossa voluntariedade, ela é muito espontânea, né? A gente respira isso, né? Que a gente está buscando, caçando o problema. Mas a gente respira. E interessante a gente, que os nossos filhos, nossos cônjuges, eles experimentem essa bem-aventurança do que Jesus falou, que melhor dar do que receber, melhor é servir do que ser servido. E quando a gente começa a fazer isso com naturalidade, como disse o Bira, sem falar, pô, mas de novo, quando isso for natural,
e eles sentirem, é óbvio também que talvez não sintam, mas tem que ser temperado, né? Tem que ser uma questão assim que a gente tem que ter o cuidado de não ter, de novo vou trazer o tema aqui, essa autocobrança. Tipo, meu Deus, se eu não for lá, as pessoas não vão ser alcançadas e tal. Então isso é muito tênue. Fala, missionária Grace. Gente, eu tenho aprendido bastante com vocês. Meu Deus, que aprendizado. E o pastor Bira falando sobre casa, né, que nós devemos cuidar. E desde 14 anos que eu me converti através de missionários, depois comecei a servir e acabou que hoje estou no campo. E eu casei com um rapaz até bonitão, mas não tinha nada de missionário. Eu achava assim, sabe, eu vou fazer com a pessoa errada. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele é um homem de oração, né? Um homem que se preocupa em estar. Aí eu fui olhando, pastor Bira, ó, Senhor, eu não quero ir sozinha. Porque casei, já casei para não viver só. Então, Senhor, no coração do meu esposo também, é que eu não possa andar num jogo desigual, mas eu quero andar com ele. Na verdade, eu quero ver ele voando e eu só acompanho. É isso que eu quero, Senhor. Pastores, meus irmãos, vocês não sabem. E se passou anos, que eu já estou casada há 7 anos, eu falei assim, meu Deus, você não vai fazer. Faz uma vida desse homem, Jesus. Agora, eu que fico atrás e tenho que acompanhar ele. Porque assim, ele foi despertado. Hoje nós viajamos juntos, fazemos a obra juntos e nós temos a alegria de dizer todos os dias. E aí eu tenho a alegria de dizer, eu e a minha casa serve ao Senhor. Então, essa é a importância da gente olhar para dentro, de cuidar dos nossos, de amar, de demonstrar, de sempre estar enfatizando que a obra de Deus é importante, mas a primeira obra, o primeiro ministério que ele nos dá é a nossa família, é a nossa casa. E assim é uma forma também de ganhá-lo, né? Para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer como um todo. Amém. Fazendo uma máquina. Porque é o seguinte, irmãos, olha só, que a irmã falou isso tremendo. O que que acontece, irmão? A gente às vezes se doa. Tudo que a gente tá num organismo, então você tem que se doar, né? Então, cara, mas no final de tudo, o ministério ele vai passar, às vezes vai mudar de ministério e a tua família que vai ficar, irmão. Sabe? A gente tem hoje, porque a gente está, isso é muito complexo lidar, porque assim, a gente está vindo de gerações, são décadas de pessoas que eu tô hoje, esse cara eu falei agora, eu dei outro testemunho da vez passada, de outro pastor, que, cara, perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu tudo, hoje nem quer congregar, um homem de Deus. E a gente vê casos e mais casos. Claro, não vamos generalizar, mas infelizmente é a realidade. Décadas passadas, criou-se esse movimento, não, irmão, obra de Deus, Jesus está voltando, e vi uma geração de pessoas que não querem nada com Deus. Porque eu falei assim, cara, esse Deus do meu pai não existe, cara. O Deus que tira você da família, sendo que família é o projeto de Deus. Então, assim, a gente está experimentando um resultado de uma onda que veio de décadas atrás. E, infelizmente, os resultados são muito ruins. Estatisticamente, assim, são muitos e muitos casos mesmo de pessoas que, assim, deram a vida para missões e hoje não tem nada, não tem nem onde morar, não tem saúde, não tem filhos perto. Criou-se, assim, cara, uma questão muito pesada em volta da família. E, no final das contas, eu te pergunto, que valeu? Ganhou, às vezes, muitas almas e perdeu a família, perdeu sua própria comunhão. Cara, é muito pesado essa questão da autocobrança, é muito pesada, porque se você coloca numa seara que, na verdade, não existe, entendeu? Fala, Pastor Paulo. Boa noite a todos.
É, de fato, uma temática muito importante, né? A autocobrança. Eu, particularmente, também sempre me cobrei. Às vezes, eu tive uma viagem missionária para Roraima uma vez, a gente foi para a tribo indígena e tipo, fez um trabalho ali, visitou a tribo da Aroura, estivemos em algumas aldeias e tudo mais, né? E quando a gente volta para Boa Vista, na cidade, né? O pastor ele veio perguntar, mas quantas almas se converteram a Jesus? Enfim, não, a gente não ficou muito tempo ali, com um tempo curto, mas ou a gente se cobra, ou outras pessoas cobram a gente, né? Embora a gente sabe que, como foi falado aqui pro Calel, né? Um lança semente, outro rega, outro, né? Que vai colher muitas das vezes, né? Não é algo instantâneo, não é uma miojo, você joga lá, em 3 minutos fica pronto, né? Não funciona assim. As vidas, se entrega a Jesus muitas vezes, elas podem levantar as mãos, mas é um processo, né? Discipulado. E o exemplo do Calel foi bem interessante, né? Ele falou sobre o pastor Rambo, né? Que é uma criadora. Eu assisti o filme Redenção, inclusive, né? O filme é interessante porque é um pastor que ele está vivendo uma vida totalmente fora do comum, né? Até há uma crítica em relação a isso, né? Porque é um excelente, na verdade, ele é um mau pai, não é excelente pai, ele é um mau esposo, né? Ele é drogado, ele abusa da mulher, né? Ele respeita a filha, e de repente ele se converte e se torna um lutador pela África, né? Ele vai para a África, ele se torna uma pessoa destinada à filantropia, construir orfanato e tudo mais, mas ele percebe essa situação de Sudão que eles matam crianças, né? Ele parte para uma defesa, autodefesa, por assim dizer. Né? Só que também na vida dele, do Sam Childers, né? A gente percebe o relacionamento familiar dele. Né? Ele se desgasta muito, porque ele foca tanto naquela ação de lutar pelas crianças, de batalhar, ok, do orfanato, do trabalho ali, mas ele, às vezes até a filha dele fica carente, fica precisando do pai, né? E ele brincava muito com a filha dele, né? Tinha uma brincadeira que ele fazia com a filha dele, que era... e, enfim, ele acabou fazendo até por telefonemas, né? Ele falava assim, né? O pai tem um avião, daí ele fala, não, eu tenho um caminhão. Caminhão não, eu tenho um botijão. E aí as rimas, né? A brincadeira lúdica, mas a filha dele ele não esquecia daquela brincadeira, mesmo que o telefone ele fazia. Mas a filha dele não podia ter o pai, porque ele ficava muito longe, né? E para encerrar a minha participação aqui, é um momento também que, além dele se autocobrar muito, né, sobre aquele trabalho da África, ele chega lá nos Estados Unidos, chega na igreja e escorraça todo mundo. E vocês não estão fazendo missões, vocês falam, vocês são hipócritas e tal, e tal, e tal. Então ele acaba jogando isso nas pessoas, né? Uma coisa que ele abraçou, que ele se cobrou tanto por aquilo, porque ele trabalha na África, e acaba explodindo nas pessoas também esse ímpeto, né, de querer fazer, de querer, né, mas certamente ele é uma conversão, é uma pessoa que vivia no mundo das drogas, é uma pessoa que vivia sendo um mau exemplo de pai, esposo, né, mas ele está agindo como alguém, um filântropo, uma pessoa que faz bem, mas daí acaba falhando com presença, né, como um pai, um esposo, né? Que é uma coisa que a gente não pode falhar, né? De forma alguma. Né? Tremendo, tremendo. Subir. Eu queria fazer um desafio. Eu não sei Eita. se isso vai acontecer ou se já aconteceu, mas um dia vai acontecer. E vocês saírem para um campo missionário, o Valdir deve ter muito, acontecer muito com o Valdir isso aí. Sair para o campo missionário, aí porque o Valdir pediu ajuda para ir ao campo missionário, aí o pastor vai virar para ele e vai falar assim, quantas almas você ganhou? Já aconteceu com os irmãos? Quantas almas? Eu quero o relatório de quantas almas os irmãos ganharam. E isso leva o missionário a uma pressão. Porque isso, como o Bruno falou, isso já vem de gerações. Só é missionário se ganhar almas. Você vai trazer almas. Tem um pastor aqui que usa um termo aqui que eu assim, eu não acredito que é, na visão dele, do que eu já vi gente
se converterem com isso. Ele falou assim, entregar o folhetinho não é evangelizar. Não, mas não, o termo do folhetim é folheto evangelístico. Alguém já leu o termo? Tem uma família que eu conheço que se converteram depois que um menino de 14 anos que tinha cabelo na época foi lá e bateu na porta, debaixo de uma chuva. Tinha acabado de chover no setor, a igreja tinha acabado de ser lançada. Foi eu e um irmão em Cristo Jesus batendo na porta dessa família, entregando um folhetinho, sabe? Tremendo de frio, não dá para falar nada. Aí a senhora foi com seus 3 filhos. Hoje todos os 3 são da igreja, junto com ela, junto com o marido. E ela bateu na porta, foi lá na igreja e levantou a mão para aceitar Jesus Cristo e falou: olha, eu li o folheto para minha família e eu vi que o folheto falou comigo. E a família toda até hoje está na igreja. Então, meus irmãos, o campo da Seara está pronto, mas eu quero fazer cada parte da colheita por etapa. A minha etapa chegou lá, eu vi que o irmão não se aproximou, eu vou avançar mais um pouco. Mas o Senhor falou: chega, para, tem que vir outras pessoas. Eu vou ouvir o Senhor, e Ele vai falar através da minha família, vai falar através da minha esposa, através das minhas filhas. Para, papai, dá um tempo, chega, respira, deixa outro chegar. Que a gente tem essa vontade de correr. Como tem? Eu tenho certeza, se eu vir Valdir, eu tenho R$ 5.000 por mês para você e a Adriana correr e fazer seu campo missionário onde vocês quiserem. Aonde você, Valdir vai ter todo. Nossa, a ideia dele vai crescer, a mente dele vai planejar tudo que tem que fazer uma boa campo missionário. Mas e aí? A Drica precisa de você ficar quieto. Às vezes a sua mãe precisa de você, às vezes a sua esposa precisa de você, às vezes é seu pai que precisa de você. Não é só a esposa e os filhos, não. Às vezes os familiares precisam de você e você vai ter que ouvir e dizer: Senhor, aqui eu cheguei. Agora vamos lá a foice e deixa os outros chegar junto. Glória a Deus. Cara, é tremendo demais o que o pastor Paulo falou aí da história do missionário. É o que a gente acontece, que é você projetar nas pessoas essa cobrança, né, que a gente tem. É um sintoma, né? Você se autocobra tanto que você olha para a igreja e se não vê ninguém fazendo nada, você quer falar igual o Charles Spurgeon, ou todo cristão, ou é um missionário ou é um impostor. Aí você começa a usar esses termos e começa a bombardear, e aí você acaba ferindo, você acaba até afastando as pessoas, porque é igual fanatismo, né? O fanatismo é diferente da pessoa fervorosa, porque o fanático ele nem crê naquilo que ele prega, ele quer fazer que as pessoas engulam aquilo e sendo que ele mesmo não crê. O fervoroso não, ele aparentemente ele tem as mesmas condutas, por exemplo, ele sobe monte, ele vai evangelizar, mas é uma convicção que ele tem, ele é convicto. Agora tem muitos fanáticos que, cara, ele faz aquilo porque ele acha que é o certo e quer empurrar, tipo, você não sobe monte não, Bira? Então você é frio, você não evangeliza? Porque essa questão que o Bira falou também aí do folheto, por exemplo, cara, hoje eu estava falando sobre isso, até em relação ao TikTok. Eu tenho acompanhado esse movimento, né? Estou até com os projetos digitais, tenho falado com o pastor Paulo, ou as pessoas que eu estou interessado nesse formato que a gente está aqui, a nível global. Eu tenho visto coisas, por exemplo, o TikTok, que é uma rede, né? Agora tirando assim as bobeiradas do TikTok, falou como uma rede global. Cara, tem pessoas pregando o evangelho ali dentro, meu irmão, assim, que você não acredita. Tem de tudo, né? Tem tanto falso quanto. Assim como tem na igreja, né? Tem várias pessoas que se titulam pastor e estão na igreja física pregando por dinheiro. No TikTok também tem isso. Mas também tem muita pessoa séria ali. Porque ali o mundo, o universo está ali.
Eu hoje eu tenho um emprego que eu tomei uma decisão, irmão, há quase 15 anos atrás, por uma mensagem que um diácono me mandou. Eu estava quase decidindo tomar uma decisão de largar meu emprego para montar o meu negócio próprio, com um pastor amigo meu. Não sabia no que ia dar, irmão, não sabia. Tinha um emprego ótimo, ganhava bem pra caramba, trabalhava assim, plano de saúde, tudo. Só que eu queria fazer missões, queria fazer. Irmão, resumindo, eu estava um dia pedindo direção, recebi aquelas mensagens de WhatsApp, sabe aquelas mensagens todo dia que os caras mandam? Cara, era uma mensagem tipo assim, eu não lembro até hoje, mas era uma resposta clara de Deus. Falei assim, meu irmão, pode largar que eu tô contigo. Rapaz, eu cheguei para minha patroa, pedi conta. Resumindo, tô aqui há 15 anos trabalhando, o que Deus não deixa faltar por causa de uma mensagem, foi o que o Bira falou aí. Então a gente não pode subestimar o folheto, não pode subestimar uma mensagem, não pode subestimar o TikTok, o WhatsApp, porque são tudo ferramenta. Então, assim, mas um ponto é que a gente não pode projetar nas pessoas essa autocobrança nossa. Se a gente se cobra demais, a gente quer, não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que ir no monte, eu tenho que ir lá na casa de recuperação, eu tenho que ir para o Paraguai, eu tenho que levar de skate, e ninguém está fazendo nada, e você começa a jogar esse peso nas pessoas, cara, que as pessoas não foram chamadas para aquilo. E talvez tem muitas coisas que a gente faz que a gente nem foi chamado, a gente só foi o impulso de fazer, e a gente está querendo, gerando essa ansiedade dentro da gente, frustrando todo mundo ao redor e condenando muita gente, às vezes até lançando no inferno, até lançando palavras de maldição em pessoas que, cara, a gente está só projetando uma personalidade nossa nas pessoas e deixando até de ser produtivo, porque às vezes a gente é mais produtivo tirando um pouco o pé do freio, do acelerador, né? E conseguindo com a cabeça centrada, com uma harmonia, com um ecossistema saudável dentro de casa, no trabalho, com as finanças, com a saúde, né? Aí a gente para de cuidar da saúde, para de cuidar acha que passear. Às vezes um passeio que você faz, cara, com sua família é mais evangelístico do que você pegar a Bíblia e pregar um salmo, entendeu? Fala, Valdir. Falou aí do folheto. Eu não sou muito de folheto hoje, mas sou no evangelismo criativo. Como a gente trabalha com palhaçaria, eu gosto do um a um, olho a olho, né? Isso é bom. O folheto não, porque dessa questão, mas lá no 2012, quando eu entrei na empresa, né, terceirizada, aí tava no auditório, era treinamento e tal, e tava com os folhetos, falar até do dinheiro. Não sei se vocês lembram que tem falar do dinheiro. Aí tava com folheto, nesse tempo aí, novo convertido, aí senti aquele desejo de compartilhar. E galera, tal, tô com folheto aqui, compartilhando isso aqui, aí deu a cada um, né? Aí eu sei que quase no final, foi na metade, aí levantou um rapaz, né? Aí eu disse, irmão, Valdir, através desse folheto aí, hoje estou voltando a Cristo. Hoje, se eu não me engano, ainda ele está no Evangelho. Aí, como eu disse, a gente não pode descartar um folheto. Pode descartar um a um. Você falando um a um, isso é muito bom. Você chegar para a pessoa, e fulano, eu aprendi muito hoje com o pessoal da Jogo, com o Marco Zero, que ele trabalha muito com o pessoal vulnerabilidade. Hoje, a primeira coisa é a gente saber o nome da pessoa. Opa, fulano. Opa, pastor Bira. Tudo bom com você, meu irmão? Como é que vai? Isso é muito importante, principalmente para as crianças. Ano passado, a gente foi para uma viagem missionária. Esse ano pude ir por causa da minha esposa, a questão da cirurgia, ainda não fez, só esperando. Aí teve um testemunho, a menina pegou, mandou uma mensagem: Eita, vocês não foram, mas quando a gente chegou, a primeira coisa que a gente chegou, cadê o estio? Aí disse: Que estio é tanto? Eu sei que no final é mole. Aí disse: miolo mole, a Maria mole. Cadê eles? Porque isso a gente, como o pastor Bira, as pessoas, a gente, como diz o Bruno, a semente a gente vai lançando no campo. Outras pessoas vai regando, outras pessoas vai colher, vai cortar. Não é só a gente plantar, fazer tudo, como está dizendo o Bruno. Aí vai ter um tempo que a gente vai cansar. Então, Deus dá essa... Olha, vai até aqui. Né? Daqui para, vai Bira, tal, daqui vai Cael, daqui vai fulano. E assim a gente vai por cada. Eu tô aqui, só para finalizar, tem um pessoal aqui da igreja aqui no Recife, conheci ele há pouco tempo. Ele tem uns dias, ele pega um final de semana, ele vai numa boate aqui em Recife,
Eu sei que a galera faz evangelismo criativo, feita boato, eu sei que tem um que vestiu-se de Jesus. Ficou na frente, a turma chegava orando e tal. Você pegou um dos gerentes, ou foi diretor lá da boate, saiu assim, ó, entrou. Olha, Jesus está lá fora. Eu sei que pessoas foram impactadas, saíram, pediram para orar os homossexuais. Hoje, como está dizendo, às vezes, quando a gente, como eu digo, o evangelismo pessoal, isso é muito prático. Você quebra barreira. Você conversando com essa pessoa, primeiramente, olá, meu irmão, bom dia, como é que vai? Me chamo fulano. E você, como é que se chama? Ah, tal. Eu começo o diálogo. Através do diálogo, você começa a testemunhar, você tira seu testemunho, e do testemunho, querendo ou não, no decorrer, você já está pregando o evangelho para essa pessoa. Como eu digo, isso que é o evangelho. O pessoal, um a um, a gente não pode tirar desse fato, né? É sobre isso aí. Irmãos, vocês levantaram uma questão aqui que me veio, né, a lembrança. A Seara também, hoje a Seara está em outros meios, né? O Bruno falou aí do TikTok, eu não tenho TikTok, não é meu feitio, mas eu fiz um curso agora há pouco tempo, que o pastor estava falando sobre a tecnologia. Ele falou assim, meu irmão, tem muita gente que fala que o WhatsApp não é lugar para evangelizar, o Instagram não é lugar para evangelizar. E imagine, Paulo, para escrever as cartas, ele gastou muito dinheiro. Será que vocês acham que o papel era de graça? O papiro não era de graça? O couro de cabra era de graça? E quem você acha que ele pagava para levar as cartas? Quando não era um missionário que tinha que ir, ele tinha que pagar alguém para levar as cartas. Então, nada era de graça. E ele não tinha ele tinha o seu sustento, às vezes ele tinha que sair fora, trabalhar para ter sustento, porque o sustento dele era para criar. Hoje nós temos, ele falou assim, nós lemos aqui a carta de Romanos, pensa que Paulo gastou para escrever essa carta. E hoje nós temos recurso de internet, nós podemos fazer um evangelismo através de internet, podemos bolar um cartaz diferente, pregar o cartaz, usar o cartaz, evangelismo de olho no olho, cumprimentar, falar. Isso, você pode entrar na seara de várias formas, e não vai te estressar também, não vai te cansar, mas tudo moderadamente. Porque até isso aqui que nós temos de computador e de internet nos cansa de vez em quando também. Então eu fico imaginando assim, ele falou assim, então o tema, a seara ainda continua. Agora, como que você vai entrar na seara? Tem várias formas. É o falar pessoalmente, é o agir, é o skate, é o tocar, o evangelismo criativo. A seara está aí. Tudo tem o seu ponto, né, de início e de controle. E o ser feito, meus irmãos, agora eu vou ser sincero com os irmãos no ponto que a gente pode até refletir. Os ceifeiros vão vir ou não vão vir? Nós temos que fazer a nossa parte. Quem foi chamado? O pastor foi chamado, o pastor Pedro foi chamado, então faça a sua parte. E eu lembro de uma das fases desse pastor dando aula, e falou assim, olha, às vezes você está achando que você é para ser músico, mas vai chegar um dia que você encontrar com o seu Senhor e vai falar, mas eu não queria que você fosse músico. Não era isso. Senhor, eu toquei em altos locais, evangelizei em altos, mas não era isso que eu queria. Então você tem que centralizar e saber o que você queria. Senhor, eu fui de dia após dia, minha mulher chorava, reclamava, meu neném de 6 meses estava chorando, eu falava, mulher, segura esse menino que eu vou evangelizar. Não era isso que eu queria. Eu queria que você pegasse seu filho, cuidasse do seu filho, amasse seu filho, crescesse junto com o seu filho, ver seu filho crescer, tendo um pai presente. Muita gente vai ouvir muita coisa de Deus, muita gente que não deveria, que está pensando, nossa, sabe aquela parábola do republicano e o republicano, como que é? Publicano e fariseu. E o fariseu. Eu fiz essa peça com o Daniel, ó. Daniel vai lembrar aí.
Eu tenho que acabar essa baixa, mas, ei, meu filho, vem cá, senta aqui no colo do pai. O fariseu mesmo, velho, cai fora que não é teu lugar. No nosso meio evangélico nós vamos ter isso. Então não se canse. Tenha prazer no evangelho. Se você for chamado, eu sei que todos nós aqui somos chamados, vamos fazer até onde nosso chamado permitir. Glória a Deus. O Valdir vai parar de fazer palhaçaria quando o cabelo dele crescer. Vai demorar. O meu também. Se o meu crescer aqui, essa parte de cima aqui, eu paro. Amém, meus irmãos. E no final de tudo, irmãos, no final de tudo, quem dá o crescimento é Deus, quem acrescenta é Deus, e nós somos apenas uma parte, né? Nós somos aquele carteiro que leva a mensagem, e a gente tem que ter isso claro. Não se cobrar, não se cobre, não se fica se cobrando demais, porque isso gera peso, isso gera perda, isso gera cansaço, e é terrível, irmão. E como foi falado aqui, o número de alma, ganhou quanto esse ano, e não sei o quê. E, irmãos, isso é muito mais complexo, não é só levantar a mão, né? É uma vida de entrega, e no final tem coisa que a gente nem vai saber, irmão. Só como o Beira falou, naquele grande dia, talvez a gente vai chegar lá em cima, rapaz, encontrar tanta gente que você uma vez deu um abraço e, pô, rapaz, através desse abraço eu senti o amor, eu fui para casa, me reconciliei. Cara, a gente não sabe, irmão. Então, pelo amor de Deus, missionários, não se cobre. Falo isso para mim, falo isso para os irmãos. Não se tem essa cobrança em nível. Cara, quem faz a obra é Deus. A gente foi chamado para ser, né, templo e morada do Espírito Santo, e através disso irradiar a luz onde a gente andar. Às vezes a gente vai pregar muito mais dentro do ônibus, de um carro, de um trabalho, sendo honesto, cuidando bem da sua família. Isso vai reverberar muito mais, essa luz vai reverberar muito mais do que às vezes aquilo que a gente acha que é correto. Então, assim, é um tema muito, muito complexo, até porque vai desdobrando em muitas outras questões. Mas no final de tudo, irmãos, quem faz dar o crescimento é o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Ser sal e luz, ser sal eu vi uma frase, ser sal é você dar sede de Jesus. A pessoa tem que ter sede, o sal dá sede. Então, quem come muito sal sabe disso. Tem o sal dá sede. E essa sede que a pessoa tem que ter é de Jesus. Não é do seu ministério, não é da sua beleza, não é do seu campo missionário, é de Jesus. Então, seja luz, seja sal, aí dê sede das pessoas de Jesus. E o sal não aparece, né? Ninguém vê o sal, né? Na comida. A luz todo mundo quer, né? O salzinho ninguém vê, né? Só Amém, um meus último queridos. comentário, rapidinho, Amém, amém. para finalizar o que eu estava falando. Às vezes a gente se prende muito a números, né? E tem uma história, muito provavelmente essa história é mentira, mas eu acho muito legal essa história. É uma história que contam bastante por aí, que fala que existiu uma convenção de evangelistas e pastores, e aí eles começaram a conversar, né, e falar: ah, você, irmão, quantos você ganhou para Jesus? Ah, esse ano nós ganhamos 1.000 pessoas para Jesus. Nossa, glória a Deus, incrível. E você, irmão? Não, esse ano nós ganhamos 5.000 pessoas para Jesus. E cada hora ele falava o número mais alarmante. E todo mundo, nossa, que incrível. O cara chegou assim, falando de um velhinho. Falou: e o senhor, meu querido? Minha vida inteira eu só ganhei uma pessoa para Jesus. Todo mundo ficou quieto assim, comia sem graça. Falei: pô, irmão, uma pessoa só? Vamos querer, né? Podia fazer mais alguma coisa, né? Falar: cara, eu sou um homem simples, eu não sei pregar para multidões, mas esse ano eu orei, fiz amizade, falei do amor para um jovem. Falar: e quem é esse jovem? Falar: é o cara que está do seu lado aí, Billy Graham. Então, tipo assim, não se sabe se essa história é verdade, mas eu acho ela muito boa, porque a gente não tem noção da semente. Às vezes a nossa missão é para ganhar uma pessoa para Jesus. E essa uma pessoa para Jesus, ela vai ganhar milhares de pessoas para Jesus. Ela vai revolucionar as coisas. A gente não sabe. Às vezes a nossa maior missão, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Minha maior missão é vir para o Ceará, não para evangelizar aqui, mas para que a minha filha
vendo a gente aqui, cresça nos caminhos do Senhor, seja apaixonada por Jesus e ela vai ser uma grande missionária, uma grande evangelista, não sei. A gente não sabe. Às vezes a gente fica se pegando a números quando não temos que pensar nisso, né? Pertence a Deus, sabe isso aí. Glória a Deus. Então, ore por nós, meu irmão Calel, para a gente terminar essa live aí. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa nos mostrar o desenho daquilo que o Senhor planejou para a nossa vida, para os nossos ministérios, que nós possamos enxergar, Pai, como o Senhor enxerga, que nós não vamos a cair em tentação de colocar alguma coisa a mais no teu desenho, Pai. Que o Senhor nos ajude para que nós não nos percamos no caminho, para que nós não percamos os nossos no caminho, mas que possamos estar no campo, Pai, e estarmos presentes também na nossa vida familiar, com os cônjuges, com filhos, com os pais, que nós não venhamos a falhar nessa missão que é prioritária, Pai. Que o Senhor possa dar o teu shalom, a tua paz para cada um de nós. Possamos descansar agora nessa noite. Que o Senhor possa enviar os teus anjos para a casa de cada um, Pai, nos protegendo durante a noite, para que tenhamos uma noite tranquila, Pai, de descanso no Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um momento de reunião com meus irmãos, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem construído e que muitas vezes nós não temos visto, mas o Senhor já está trabalhando na fundação e logo, logo, Pai, estará tudo pronto. Obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez, obrigado pelo companheirismo. Creio que um dia Deus vai permitir a gente se encontrar aí junto. Imagina, tomar um café junto, sentar à mesa. Vai pra banda do Calel, ué. Você vai Eu- estar lá em São Paulo, ué? Toca É, guitarra aí, Calel, um guitarrista aí. mas eu quero ir Aí, ó. para Riba aí também. Um dia eu quero ir para Riba. O pastor Paulo vai vir aqui também. E o Valdir também. Vamos para o Paraguai junto de novo e vamos fazer a obra. Vai ter a galera que vai se encontrar em Caicó daqui a pouco também. Aí, ó. Deus Pelo abençoe, menos tá? 5 do grupo aí. Paz, queridos. Deus abençoe. Pai, Deus abençoe. Pai, irmão. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Deus abençoe.